Oi, oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E bom, recentemente eu acabei me deparando com um vídeo do TikTok que falava sobre jogos datados na opinião da pessoa. E por envolver um tema polêmico, que no caso é simplesmente jogos que são datados, e sim, esse é um tema bastante polêmico na comunidade gamer. Aliás, uma obra ser datada ou não é apenas problema da comunidade gamer, sim na comunidade de filmes, entre outras obras no geral. E apesar de que no vídeo de hoje eu vou falar apenas dos games, eu espero em algum momento trazer para o canal o que eu acho do tema datado em geral, assim, em relação às outras formas de artes e tudo mais. E bem, esse assunto de envelhecer mal e tal começa polêmico justamente pela reclamação de que algo de uma época antiga não tem a mesma qualidade de algo de uma época nova, vamos dizer assim. E assim, eu concordo que a pessoa reclamar do jeito que eu acabei de descrever é realmente algo ruim. Mas como a gente fala de jogos datados, a situação é um pouco mais complicada, vamos dizer assim, porque jogos datados não necessariamente significa que a pessoa queria que aquele jogo se comportasse de uma maneira mais recente ou coisa desse tipo, sabe? Mas sim que, às vezes, ela esperava algo que outros jogos de sua época possuíam, e esse jogo não. E eu vou dar, na real, um exemplo prático aqui, como por exemplo com Castlevania, que foi um jogo que eu joguei recentemente, mais especificamente eu joguei em live, é a primeira vez que eu jogando o jogo e tal, e eu tenho que falar que visualmente e mecanicamente eu até gostei do jogo. Porém, o negócio que acabou, vamos dizer assim, me desanimando um pouco em jogar ele, foi um pouco do seu gameplay em relação à movimentação do personagem. E vamos lá, eu sou uma pessoa que acabou zerando o primeiro Mega Man, e também joguei bastante o primeiro Super Mario Bros. Eu não cheguei a zerar, mas eu joguei bastante ele. E ambos são jogos de uma época, vamos dizer assim, aproximada. O Mario Bros, no caso, uma época antes, e o Mega Man uma época depois. Em ambos os jogos tem um ano de diferença, no caso do Mario Bros, um ano de diferença antes do Castlevania, e no caso do Mega Man, um ano depois do Castlevania. E em ambos os jogos eu senti que a movimentação deles são bem melhores do que a do Castlevania. Eu senti que o Simon pesava simplesmente 2 kg, cara, porque, cara, o Simon tem uma movimentação extremamente travada, tá? E não só isso, porque além do Simon ser extremamente travado, o pulo que ele dá é muito esquisito. Ele é um pulo que é extremamente difícil de controlar. E, tipo assim, pra um jogo de plataforma, isso já é ruim. E piora, porque os inimigos eles têm uma movimentação um pouco mais rápida que a do Simon. É como se eles tivessem planejado o jogo, só que eles colocaram os inimigos numa velocidade padrão, enquanto os Simon eles colocaram numa velocidade mais lenta. Pelo menos eu senti isso na movimentação dele. E tipo assim, esse é um problema que eu sinto que não tinha em alguns outros jogos da sua época. E aí que a gente começa com essa discussão de envelheceu mal ou não. Porque esse envelheceu mal da franquia Castlevania, vamos dizer assim, não reflete outros jogos que também são antigos, como por exemplo o Super Castlevania. Ou, como vocês preferirem, Super Castlevania 4, para deixar o nome mais completinho. E esse daqui eu senti que a gameplay evoluiu bastante. Aqui eu sinto que o Simon é bem melhor de controlar, tá? E assim, eu dei o exemplo do Castlevania porque é um exemplo fácil de entender. Mas o Pokémon Red e Blue também é um bom exemplo disso. E Pokémon Red e Blue é bastante conhecido pela fanbase de Pokémon como os jogos que saíram muito bugados nos seus lançamentos. E esse detalhe meio que não mandou hoje em dia, né? Pokémon Scarlet e Violet, mas enfim. O caso de Red e Blue é mais uma questão de tipo falta de mecânicas novas que os fãs aprenderam a jogar e que se forem jogar um jogo mais antigo vão estranhar, como também um ritmo um tanto quanto diferente dos outros jogos, e claro, falta de muito conteúdo, em especial no pós-game, que... Ah, é verdade, não existia pós-game nessa época, né? Tem esse pequeno detalhe. O caso de Pokémon é parecido com o Castlevania, mas eu diria que no caso de Pokémon, o que mais falta nele é em relação a conteúdo que os outros jogos trouxeram, que ele infelizmente não tinha. Tanto é que a maioria dos problemas que tinha na primeira geração foram consertados a partir da segunda, e a partir da terceira começou a parte de, vamos dizer assim, mais mecânicas legais e tal. E por aí vai. Pokémon é uma franquia que tem muitos problemas nos seus jogos recentes e tudo mais. Ainda assim, é uma franquia que você pode ver a clara evolução que ela teve em relação aos outros jogos, e em especial ao primeiro. Mas nem todo o primeiro jogo é necessariamente ruim. Ele só não é tão bom quanto os seus outros foram. E nesse caso aqui eu quero citar o primeiro Devil May Cry, que foi o primeiro jogo da franquia que eu joguei. E o Devil May Cry é um jogo que dessa lista aqui eu recomendo muito você jogar caso você gostou do Devil May Cry 3 ou do Devil May Cry 4. Porque, tipo assim, ele é um jogo que sim, ele tem algumas coisas que ele envelheceu meio mal, mas ainda assim é um jogo bom. Aliás, eu acho que no geral, os jogos que eu falei até então, valem a pena vocês jogarem pra ver a evolução da franquia e tudo mais. Mas o Devil May Cry 1, eu recomendo vocês jogarem ele para vocês verem como a franquia era boa desde o início, e que o potencial da franquia apenas elevou conforme o tempo foi passando. Exceto o Devil May Cry 2, Devil May Cry 2 é um lixo mesmo, mas enfim. Eu quis citar o Devil May Cry aqui para dizer que não necessariamente um jogo datado vai significar que ele é um jogo ruim. Pelo contrário, é um sinal que a franquia conseguiu evoluir tanto que você não consegue reconhecer o jogo que você jogou nessa franquia. Ou melhor, você até reconhece, mas não como aquilo que você achou ou aquilo que você esperava, sabe? Então a conclusão que eu chego nesse vídeo é, falar que alguma coisa é datada ou não é errado, ou alguma coisa desse tipo,
E a resposta, na verdade, é um grande depende. Isso meio que vai variar muito, porque isso tem a ver também com o que você colocou de expectativa na aventura que você queria jogar naquele jogo, na gameplay que você achou que ia ter, e naquilo que você sentiu que a franquia acabou evoluindo e que hoje em dia ela não possui mais esse problema ou essa função que tinha nos jogos antigos e tal. Às vezes o datado é apenas a decepção, algo que também pode acontecer em jogos mais recentes de sua franquia e tal. E bom, tá tudo bem se decepcionar, afinal, nem todos os jogos vão realmente te agradar e nem todos os jogos vão ser realmente bom ou aquilo que você esperava, né, Lego Marvel Super Heroes 2. Mas enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou já sabe, né, deixa o like e considere se inscrever aqui no canal. Se já for inscrito, eu vou deixar o link do servidor do Discord aqui, caso queira entrar para receber notificações de lives e tudo mais. E para tentar interagir com a galera, se bem que o servidor lá tá praticamente morto. E claro, entre no servidor se você for maior de 14 anos. Ah, e se quiser ajudar o canal financeiramente, o link no Live Pix vai estar aí no comentário fixado. Eu sou o Kaká, fiquem bem e até a próxima. Fui!